Crianças, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de filosofia. E agora, o que nós vamos conhecer? Conhecimento. Vamos falar um pouco sobre teoria do conhecimento. O conhecimento é possível? Conhecer o mundo é possível? É possível saber realmente o que as coisas são? Ou a gente só tem conhecimentos provisórios e ilusórios que não refletem a verdade? Olha só, hein? Só sei que nada sei, né? Ou existe penso, logo existo? Qual é o conhecimento verdadeiro? Então a gente vai discutir um pouco esse campo da filosofia muito importante, que é a teoria do conhecimento. Para começar, eu vou usar este vídeo aqui de um filme muito legal. Dá uma olhada aí, ó. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Nesse filme, Matrix, a gente tem um personagem Morfeu apresentando para o protagonista Neo, que dizem que parece muito comigo. Parece, né? Olha o Neo, né? Nilson. Olha aí. Ó, até o nome, Nilson. Ele vai apresentar para este personagem, né, o Morfeu, apresentar para o Neo, a possibilidade de ele conhecer o mundo. Ele vai dizer, olha, o mundo não é como você vê. Né? As pessoas não conseguem conhecer esse mundo até platônico, esse mundo não visível, mas inteligível, seria o mundo da Matrix, aquilo que movimenta e cria as nossas ilusões. O caso desse vídeo não é um mundo que dá para se explicar, mas para se ver, para se sentir, certo? Vamos dar uma olhada nesse pensador aqui para deixar nós cada vez mais encucados. Olha isso aqui, ó. Pum! A teoria do conhecimento pode ser definida como a investigação acerca das condições do conhecimento verdadeiro. Nesse sentido, podemos dizer que existem tantas teorias do conhecimento quantos foram os filósofos que se preocuparam com o problema, pois é impossível constatar uma coincidência total de concepções, mesmo entre filósofos que habitualmente são classificados dentro de uma mesma escola ou corrente. Dentre as principais questões tematizadas da teoria do conhecimento, podemos citar as fontes primeiras de todo o conhecimento ou o ponto de partida, o processo que faz com que dados se transformem em juízos ou afirmações acerca de algo, a maneira como é considerada a atividade do sujeito frente ao objeto a ser conhecido, o âmbito do que pode ser conhecido segundo as regras da verdade. Ou seja, sim, cara, não há uma maneira da gente ter uma resposta sobre o conhecimento. Verdade. Né? O que a gente vai fazer, então, é entender as diversas concepções se é possível ou não esse conhecimento verdadeiro e como a gente classifica. Tudo bem? Vamos começar primeiro pelo que propôs a filosofia primeira, René Descartes. Escreve Descartes, mas ele não gosta de ser descartado. Então, esse francês chama Descartes. Ele acaba sendo considerado o pioneiro da filosofia moderna. Ele vai querer discutir aonde está esse conhecimento verdadeiro. Bom, o Descartes primeiro começa então a querer fazer uma espécie de lógica matemática para tentar entender o conhecimento do mundo, uma lógica geométrica. Já deve ter escutado sobre ele nas suas aulas de matemática. Lembra do plano cartesiano? Ou quando uma pessoa fala que a outra pessoa está sendo cartesiana demais, que ela está sendo metódica demais, fazendo as coisas exatamente certinhas, regradinhas, regradinhas, regradinhas. Bom, o Descartes, então, vai fazer, né, o que ele chama de discurso do método, uma das principais obras do Descartes, que ele vai desenvolver essa ideia de como chegar no conhecimento verdadeiro.
Como é que a gente chega num conhecimento verdadeiro segundo Descartes? A ideia é fazer o quê? Eu preciso tirar tudo aquilo que eu não tenho certeza. É o que a gente chama de clareza e distinção. Eu vou tentar tirar tudo aquilo que eu não tenho clareza e distinção, que ou seja, eu não seja capaz de ver aquilo como algo totalmente verdadeiro, e aquilo que sobrar, a partir disso, eu vou construindo o conhecimento numa cadeia de razões. Caraca, parece matemática, lembra aquele negócio? Tira os numerozinhos, corta os zeros, corta aquela coisa toda, é o Descartes, totalmente metódico. A maneira de descartar, o cortar os zeros do Descartes, ele vai chamar de dúvida metódica. O que é dúvida metódica? A dúvida metódica seria tudo aquilo que eu posso ter uma dúvida, restar um pequeno sinal de dúvida, eu vou descartar, né? No comecinho do trabalho do Descartes para chegar no conhecimento verdadeiro, ele descarta os sentidos. Os meus olhos me enganaram, os meus olhos podem me enganar. Meu primeiro ano na USP, né? E aí eu fui para comprar um livro na EDUSP. E aí tinha aquelas câmeras que filmavam o caixa. E a câmera que filmava o caixa ficava perto de mim, certo? E aí eu tô lá olhando o livro, eu olho pra câmera lá longe, assim, falei, nossa, mano, que mina ajeitada, né? Bonita, cabelão, né? Aí quando eu olho direito, era eu, cara, era eu. Uma coisa narcisista, cara. Você olha e fala, meu Deus, cara. Meus olhos me enganaram uma vez, podem me enganar sempre. Então o Descartes vai ignorar tudo aquilo, num primeiro momento, daquilo que vem pelas minhas experiências sensíveis. O Descartes vai indo mais longe. E, cara, isso é aquilo que eu acho que é verdadeiro, não é verdadeiro porque eu tô sonhando. Quantas vezes a gente não pensou se um dia que tudo que a gente tá vendo hoje é um sonho? Como é que eu distingo aquilo que é sonho do que é real? E ele vai indo, vai avançando. Aí ele chega num momento e ele vai falar assim, cara, olha que viagem do Descartes. Vou contar, Descartes, deve ficar na sua aí, vou contar. O que acontece, por exemplo, se na minha cabeça eu penso que 2 mais 2 igual a 4. É óbvio pra mim que 2 mais 2 igual a 4, mas se na minha cabeça não tem um gênio do mal, um ser maléfico, que faz com que na minha cabeça, toda vez que eu falo que 2 mais 2 é igual a 4, na verdade não é 4, é 5. E ele vai chegar numa coisa, que é o conhecimento pra ele que não tem como negar, que é penso, logo existo. Olha aí, cogito ergo sum. Ou seja, se eu estou pensando, este ato de pensar veio de mim. E este mim existe. Ele vai avançar no seu processo de conhecimento, né? Lá nas metafísicas descartianas, onde ele vai avançar no processo de conhecimento. Então, para o Descartes, existe um conhecimento, sim, possível de chegar. E só é possível pela racionalidade, não apenas pela realidade material. Ela está lá, ela é importante, mas é aqui que se dá o conhecimento. A gente vê que no Descartes fica claro uma dualidade no processo de conhecimento, né? Todo o processo de conhecimento envolve o sujeito que quer conhecer, eu, ou você, e o objeto que eu quero conhecer, aquilo que eu estou olhando, que eu estou observando e quero aprender. O que é real? É aquilo que eu quero conhecer, que tem uma realidade real, a experiência maior está no objeto, ou a experiência maior está no sujeito. Para o Descartes, o conhecimento ele se dá a partir do sujeito. Lembra da questão das experiências sensíveis? Que elas podem me enganar? Então eu só consigo conhecer mesmo a partir do sujeito e não do objeto. Há outros que vão propor diferente, como este homem aqui, ó, John Locke. Não é esse, doutor, é esse. Entra aí, John Locke. O John Locke, um pensador importante do iluminismo britânico, ele vai usar a expressão de que nós, todos seres humanos, somos, quando nascemos, como tábulas rasas. Tábulas rasas quer dizer como páginas em branco. E aí, como é que o ser humano conhece as coisas? Através do empirismo, das experiências sensíveis. Ou seja, do que ele vê, do que ele escuta, do que ele vai mexer, vai tocar. As experiências que vão preenchendo a página do ser humano. O conhecimento pode vir tanto do sujeito como do objeto. Mas será que o conhecimento é possível? Há vários pensadores que vão trabalhar em diversas linhas de conhecimento. Mas podemos resumir eles em alguns grupos, como por exemplo, os céticos. O que é uma pessoa cética? O que é um pensador cético? O ceticismo trabalha com a ideia de que nenhum conhecimento ele é totalmente possível de perceber, de conhecer.
O ceticismo trabalha com as verdades provisórias. O ceticismo pode ser classificado em alguns grupos. O ceticismo absoluto, tudo é ilusório. Tudo é ilusório. A certeza, ela é impossível. O ceticismo relativo é o domínio do provável. O ceticismo absoluto, ele é paralisante. A partir do momento que nada é verdadeiro, não posso nem considerar a minha existência como real. Uau! Doido, né? Lembra que o Descartes, ele não é cético absoluto, porque ele usa a ideia de duvidar sobre sua existência como dúvida metódica, para chegar no conhecimento primeiro, que é eu existo. A partir daí ele vai construir uma série de cadeias de razões que vai chegar em algum lugar. E nem o John Locke, ele é cético absoluto, porque ele trabalha com a ideia de que nós somos uma página em branco, a gente pode conhecer e aprender algumas coisas que vão ficar em nós. Até o próprio processo de ele dizer, olha, somos página em branco, está dentro de um princípio, de um conhecimento, de uma ideia de que algo existe. Sobre o ceticismo relativo, que esse sim é o que mais aparece no campo filosófico, não o absoluto, a gente vai encontrar esses grupos aqui, ó. O subjetivismo, o relativismo, o probabilismo e o pragmatismo. O subjetivismo, a realidade, ela existe, mas ela é subjetiva, ela depende de cada sujeito. Para cada um há uma verdade. O relativismo, a verdade é relacional. Algo pode ser verdadeiro ou não, dependendo de uma certa situação. O probabilismo é provável que tal coisa seja verdadeira, mas não quer dizer que ela seja verdadeira, mas tenho quase certeza. A Terra é redonda. Isto é muito provável que seja. Apesar de eu nunca ter ido para o espaço, tem vários estudos que mais ou menos comprovam que a Terra é redonda. O pragmatismo, a verdade só é possível quando tem uma utilidade, aquilo que é útil, certo? Ao final desta aula, vou pegar meu contra-cheque e comprar meu carrão. A ciência é cética. A ciência sempre trabalhou com ceticismo. Ela duvida sobre os seus próprios conceitos. A verdade é possível e eu consigo chegar nela. Aí a gente tem o dogmatismo. Dogmatismo, a verdade é atingível. Aí existem dois tipos de dogmatismo. O dogmatismo ingênuo e o dogmatismo crítico. O dogmatismo ingênuo é que não há problema na relação entre o sujeito e o objeto. O mundo é como percebemos. A gente já pode perceber o que quer dizer um dogmatismo ingênuo. Isso aqui é assim porque eu vi. Eu vi é assim. Ignora a complexidade da relação entre sujeito e objeto. Você olha para alguma coisa, você olha com um certo viés. No campo filosófico, a gente não trabalha com dogmatismo ingênuo. O dogmatismo, ele vai além disso, que é esse dogmatismo crítico. Como é que é o dogmatismo crítico? Que é o do Descartes. A racionalidade é possível para compreender a verdade. A verdade, ela é atingível, mas não ignora as dificuldades das relações entre o sujeito e o objeto. Galera, por hoje é só. Até mais. Ou não. Será que terá a próxima aula?